Olá, amigos e irmãos, mais uma vez, bem-vindos ao Ponto de Vista, esse canal que tem como objetivo trazer meditações diárias e falar a respeito da vida. Se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa recebê-las diariamente. Se você gostar, dá um like e compartilha para que mais pessoas possam compartilhar dessas meditações. Dentre muitas as coisas que Jesus falou, das metáforas que Jesus usou, aquela que mais me chama a atenção é quando ele afirma ser o bom pastor, o que nos remete naturalmente ao salmista, que diz: o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Jesus é aquele que cuida e protege os seus. Evangelho de João, capítulo 10, versos 14, 15 e o verso 27. João narra assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Depois de Jesus curar um cego de nascença, aconteceu uma grande discussão entre Jesus e os fariseus. Jesus estava dizendo que ele havia vindo ao mundo para dar vista aos cegos, para cumprir aquilo que Isaías havia escrito, e que ele veio para dar vista aos cegos e para tornar os que veem aos cegos, e os que veem se tornarem cegos. Os fariseus ficaram irados, perguntaram a Jesus se eles eram cegos. Jesus, mais ou menos em outras palavras, o seguinte: o pior cego é aquele que não quer ver. Porque se vocês enxergassem, vocês poderiam ver quem eu sou. E vocês poderiam entender que eu sou aquele que o Pai enviou e que eu sou o Messias. E isso causou um alvoroço grande entre os fariseus. Então Jesus vai usar a metáfora de que ele é o bom pastor, já fazendo uma alusão lá a Davi, pois os fariseus tinham bem claro a figura de que Deus era o pastor de Israel. E Jesus fala a respeito do bom pastor, que o bom pastor é o dono das ovelhas e que o trabalhador que é assalariado só cuida das ovelhas. Jesus diz que essas duas categorias, o pastor e o assalariado, estão autorizadas a lidarem com o rebanho. Aqueles que lidam com o rebanho ou é o pastor ou é o assalariado. A diferença entre a figura do pastor e do assalariado é que o pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o assalariado, que é mercenário, que troca o seu trabalho por dinheiro, ele, quando vem um lobo, ele foge, ele vai porque as ovelhas não pertencem a ele. Então Jesus diz que o mercenário vem para roubar, matar e destruir. Está falando da figura de líderes religiosos que tratam com as ovelhas somente para extorquí-las. E que o verdadeiro pastor caminha com as ovelhas. O verdadeiro pastor se preocupa com elas e ele dá a sua vida, não apenas de entregá-la fisicamente à morte, mas viver para elas. Por quê? Porque as ovelhas é o que ele tem de mais importante, é o que ele tem de mais valor. Por isso, o bom pastor dá vida por elas. Mas o assalariado, o mercenário, faz da ovelha a sua fonte de lucro. Ele explora as ovelhas, ele tira a sua lã, porque as ovelhas não são suas. Ele não se preocupa com a vida das ovelhas, ele se preocupa com aquilo que ele vai ganhar. E Jesus vai nessa direção e vai ainda mais fundo quando ele diz: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. O que Jesus está dizendo é que aqueles fariseus, é que eles não faziam parte do seu rebanho, pois ele não os conhecia. Porque se eles fossem as suas ovelhas, com certeza ouviriam a sua voz e o reconheceriam. Mas como eles não são ovelhas do rebanho do Cristo, então eles não ouvem a sua ovelha, estão ouvindo outras vozes, seguindo outras vozes. E Jesus então complementa: pois as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Essa é uma palavra muito dura para os religiosos da época.
Jesus diz aos fariseus que se eles fossem parte desse rebanho, do seu rebanho, saberiam que ele é o bom pastor. E aqui ele associa a sua imagem ao pastor de Israel, que os fariseus sabiam quem era, reconhecia na história de Israel, mas não reconheciam em Jesus, nem mesmo por meio das suas obras. E Jesus está dizendo: se vocês me conhecessem e vissem as minhas obras, vocês saberiam que eu sou o Cristo de Deus. Mas os fariseus não o reconheceram, por isso não ouvem a sua voz, não o seguem, estão seguindo outro pastor. Porque se eles fossem parte desse rebanho, caminhariam com Jesus, facilmente o reconheceria, facilmente ouviria a sua voz, e então estaria com Jesus. E se esses fariseus fossem do rebanho, obedeceriam a sua palavra, obedeceriam ao seu ensino, caminhariam pela vida com um conjunto de princípios e valores de Jesus. Mas como eles não são ovelhas do rebanho de Cristo, eles não ouvem, eles não seguem, porque os seus valores são outros. Então nós precisamos nos perguntar: a quem nós estamos seguindo? Quem é o nosso pastor? De quem é a voz que estamos ouvindo? Isso fala e faz toda a diferença. A nossa oração para esse dia é que nós possamos reconhecer Jesus na nossa caminhada, que nós possamos reconhecer a voz do bom pastor, saber que Ele está presente ao nosso lado para cuidar, para nos proteger, como o bom pastor faz. Que os nossos ouvidos estejam atentos à sua voz, atentos às suas palavras, que nós possamos compreender os seus ensinamentos, que Ele esteja nos capacitando a tomar as decisões conscientes, em obedecer o seu conjunto de valores e seguirmos então por esse caminho que Ele tem nos proposto. Que esse dia você possa ouvir a voz do bom pastor. Você não apenas diga: o Senhor é o meu pastor, mas que você ouça a sua voz e que você possa perceber o seu cuidado, a sua providência, e que Ele esteja alcançando a sua vida de uma maneira sobrenatural. Que Ele, como bom pastor, te conduza a pastos verdejantes, às águas tranquilas. E assim seja um dia abençoado, que você tenha um bom dia, que a paz do Senhor cubra a tua vida. Deus te abençoe e nós nos vemos na próxima.